Olá, quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula e hoje nós vamos continuar falando sobre os efeitos do calor. Antes de tudo, eu quero comentar com vocês que nós temos três estados, certo? Sólido, líquido e gasoso. Os materiais são bem diferentes, já que eles são formados por substâncias diferentes, e eles podem ser encontrados nesses três estados. Os sólidos, por exemplo, apresentam a forma e o volume bem definidos, como esses tijolos que você vê aí de argila ou esses pedaços de madeira. Então, independentemente de onde nós os colocamos, eles mantêm a mesma forma e o mesmo volume. Já os líquidos têm o volume definido, mas não a forma. Olha só essa figura que você tem aqui. Nós temos o mesmo líquido, que é um suco, mas ele está em copos de formatos bem diferentes e, portanto, a forma dele muda. Quanto aos gases, eles não apresentam nem forma e nem volume definidos, podendo se espalhar por todas as direções. As bolas aqui que você vê na figura estão cheias de ar, mas se nós as furarmos, o ar vai escapar para o ambiente, certo? Os estados físicos dos materiais podem ser alterados ao receberem ou perderem energia na forma de calor. Por exemplo, o chocolate derrete ao receber o calor transferido em uma panela quente, e o sorvete derrete ao receber o calor do ambiente em um dia de verão. O aumento da temperatura faz com que esses alimentos passem do estado sólido para o estado líquido, ok? Se forem mantidos em um ambiente com temperaturas baixas, como dentro de uma geladeira, o chocolate e o sorvete perderão calor para o ambiente. Nesse caso, se estiverem derretidos, eles passarão ao estado líquido para o sólido novamente. Do estado líquido para o sólido novamente. Tudo bem? Os materiais e substâncias que os compõem derretem ou se solidificam a partir das condições de determinadas temperaturas. Então, a água, por exemplo, começa a derreter em temperaturas acima de 0 grau. E ao se solidificar, ela forma o gelo em temperaturas abaixo de 0 grau. Já o ferro torna-se líquido somente a partir de 1500 graus Celsius. Ok? Então, substâncias diferentes reagem a temperaturas de formas diferentes. Você sabia, por exemplo, que o calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para o líquido? Ao lavar a louça com água quente, por exemplo, a gordura derrete e se solta com mais facilidade. Depois disso, detergente é o suficiente para eliminá-la da louça. Os materiais também podem sofrer alterações sem mudar de estado físico. Por exemplo, ao receber calor, o material pode se dilatar, aumentando de tamanho. Na cozinha, quando é preciso abrir um frasco de vidro com tampa de metal, muitas pessoas costumam aquecer a tampa para que ela se dilate. Então, com um tamanho maior, essa tampa vai se soltar mais facilmente quando você tentar abri-la. Mas, se a tampa de metal for resfriada, será mais difícil de abrir o frasco, porque com o frio, essa tampa de metal se contrai, e isso faz com que ela diminua de tamanho e fique mais apertada. Por isso que às vezes é tão difícil abrir determinados potes. Aqui você tem um exemplo, então, do uso da água quente para abrir um frasco de vidro com tampa de metal, realizado por adultos, é claro, e isso mostra que a água se comporta de maneira diferente. Ela dilata e ocupa mais espaço quando está próxima do ponto de congelamento, mas ela ajuda, por exemplo, o metal a se dilatar e a gente abrir o pote mais facilmente. Aqui você tem uma garrafa de vidro contendo água que foi esquecida no congelador. Por que será que a gente fala que essas garrafas de vidro no congelador explodem? É porque a água, quando congelada, ela aumenta de volume. Ela ocupa mais espaço do que a água líquida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso vídeo de exercícios.
Até lá!